Caros irmãos, caríssimas irmãs, que estão aqui presencialmente na comunidade Maria de Nazaré, aqueles que nos acompanham pela TV Candidez, nós estamos na 29ª semana do Tempo Comum e nós temos a leitura de Efésios e a leitura de Lucas nesta liturgia de hoje. Jesus foi procurado, por um jovem, porque era comum naquele tempo que as pessoas, os que eram mais versados em leis e os rabinos também, eles eram procurados para algumas demandas de família. E por isso que Jesus, como era considerado um rabi, ele foi então procurado para decidir sobre uma herança entre dois irmãos. E aí Jesus questiona: quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? É importante que ele toma esse exemplo para nos alertar sobre a ganância. Ele vai dizer: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E nos apresenta uma história, uma parábola do homem que tinha uma plantação e teve uma grande colheita, e ele, a primeira ideia que ele teve foi construir maiores celeiros. Essa é a ideia não só desse homem, mas a ideia ainda recorrente em nosso tempo. O que vamos fazer com tudo aquilo que temos? Nós vamos ajuntar mais, até que nós não tenhamos mais nada que explorar nesse mundo, porque as pessoas entendem que o progresso ele é infinito. Não tem como parar o progresso, ou que o progresso ele tem que ser infinitamente. As coisas têm que progredir infinitamente, e principalmente na questão do consumo. Só que isso não é verdade. Nós não estamos num mundo com recursos infinitos. Os nossos recursos são finitos. E o que nós temos hoje é uma grande acumulação. Nós temos os bilionários, os milionários, bilionários, e agora eles criaram até um outro adjetivo, super ricos. Ricos não basta, tem que ser super ricos agora. E na verdade parece tudo uma grande competição para ser o mais rico, os mais ricos, mas como se só isso importasse, ter. Nós vamos descobrir, e até pelas estatísticas, que nos lugares onde se tem mais bem-estar, mais dinheiro, são lugares em que tem um índice grande também de suicídio, porque a partir do momento que se tem tudo, mas que não se esforçou para ter uma espiritualidade mais sólida, as pessoas se perdem entre os bens, e ela se torna também um bem. Ela se torna, e ela se deteriora aí, a partir do momento que ela é também um objeto dos seus objetos. Nós nos tornamos objetos. E isso, ao invés de trazer felicidade, traz mal-estar. Nós podemos dizer que a sociedade vive hoje um grande mal-estar. Aqueles que não comem, não dormem. E aqueles que têm muito, não dormem com medo daqueles que têm fome. Então, é uma grande loucura hoje. Nós temos uma grande tendência à acumulação. Jesus não está dizendo, ele não está dizendo nada contra os bens, porque Jesus também era favorecido com os bens de muitas pessoas que sustentavam ali o grupo dos 12 e a ele mesmo. Nós, enquanto somos carne, nós temos muitas necessidades, e elas acabam que nós estamos ali providos com a renda dos nossos bens, salário, trabalho e outras coisas. Isso é necessário ao corpo.
Nós não somos ainda só seres espirituais. Seremos um dia. Então, nós precisamos dos bens materiais, até para nos sustentar nessa vida. Mas nós não podemos nos tornar objeto dos objetos. O dinheiro não pode tornar-se o nosso senhor e nós apenas escravos dele. E nem os bens que temos. É preciso que a gente pense nisso. Nós estamos trabalhando, o Papa Francisco sempre recorda, nós estamos trabalhando cada vez mais para uma sociedade desigual, dividida. Então, é preciso que a gente tenha um movimento diferente. E parecia que a pandemia nos ia dar um novo norte, um novo caminho. E a gente hoje tem dúvidas se é assim, porque muitas pessoas ficaram mais ricas ainda nessa pandemia. A estrutura do mundo, né? A estrutura que está criada para que os ricos sejam mais ricos e os pobres mais miseráveis ainda. Falta mecanismos, né, para que as pessoas sejam mais favorecidas com aquilo que rende o país, com aquilo que é produzido no país todo. Não só no nosso país, mas nos outros também. Gasta-se tanto dinheiro com guerra, são aviões, bombas que custam tão caro, mas nós ainda temos países que têm ainda um índice grande de famintos. Então é preciso que a gente pense nisso. O que Jesus está condenando é a acumulação. A acumulação. Esse homem do caso dos celeiros, ele poderia ter tido uma outra atitude. Se eu vou ter uma colheita maior, por que eu não penso que aquela colheita, aquilo que me sobra, eu vou distribuir aos pobres aqui não tem? Por que essa ideia ela não cai no coração daquele homem? Porque ele está tão certo de que os bens vão trazer-lhe uma segurança, né? Estar seguro diante, né, dos bens que se tem. Como se até o dinheiro, os bens, fosse impedi-lo de morrer. Eu sou dono de muitas coisas, eu não vou morrer, pelo menos não agora, vou demorar bastante. É essa falsa segurança de que os bens nos mantêm aqui. Ora, não é assim. Todos nós, de fato, estamos sujeitos à morte, é aquilo que nós temos certeza. E esse texto aqui de Efésios vai dizer isso. O que de fato é a morte? A morte não é, né, o corpo, a falta de vida no corpo, mas ele vai dizer, a morte mesmo e a morte mais cruel é a que mata a alma morta. E o que nos mata, o que mata a alma é o pecado. Então ele vai dizer, olha, nós estávamos mortos no pecado, nas nossas faltas, mas Cristo nos vivificou no seu espírito. Então é preciso que a gente tenha essa capacidade de enxergar o mundo com os olhos do Cristo, né? Não pensar tanto que as coisas devem ser na forma que o mundo entende de acumular e de uma forma de vida egoísta, mas a gente precisa pensar mais na nossa condição precária aqui na Terra. Nós não somos eternos, as coisas não são eternas, por isso que a gente deve viver um pouco mais desprendido das coisas, para que a gente tenha uma vida mais livre. Quem é livre é aquele que tem pouco, é o minimalismo, né? Cada vez mais nós somos chamados a ser minimalistas. Quem tem um carro quer dois, quem tem uma casa quer duas, quem tem um telefone quer mais um. Mas para quê? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Qual que é o sentido disso tudo? Se a gente não fizer essa reflexão, nós vamos entrar na onda do mundo e vamos ser levados por ela. E perdemos a nossa identidade, enfraquecemos a nossa fé. Nossa esperança não está nas coisas. Nossa esperança está em Cristo e na sua promessa. A sua promessa que não falha. Então, que a gente viva aqui no mundo
tentando fazer com que o reino de Deus esteja presente. Aquele banquete farto, onde todos alegres, cheios de amizade, possam partilhar os seus bens. Que era assim no início da igreja. A igreja colocava tudo em comum e com alegria. Que nós não só partilhemos, mas que a gente possa partilhar com alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito